Olá, meus amigos provedores de internet. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de alguns clientes, pessoas que me contratam para ser o responsável técnico junto ao CREA. E a pauta nossa aqui é falar das fiscalizações do CREA. Eu quero falar para quem é meu cliente, mas aproveitar para também falar para quem ainda não é cliente que contratou aqui a mim, o engenheiro Ulisses Costa, como responsável técnico, de alguns detalhes que eu tenho visto acontecer no mercado lá fora. Então, para quem já é meu cliente, uma coisa que a gente vem afirmando, tanto eu como minha equipe de suporte, é que chegou um fiscal do CREA, um diferencial que eu sinto que eu tenho, e eu desconheço, né, outro profissional que tenha, é que chegou um fiscal do CREA, entre em contato direto comigo ou até mesmo com minha equipe. A equipe são pessoas de atendimento, de suporte, então muitas vezes atende o fiscal, ele pede um contrato, então o pessoal já está ali de pronto atendimento para enviar o contrato para o fiscal, pede alguma informação, né, mais assim, em termos de documentos, mas o principal é que o pessoal consegue entrar em contato comigo. Muitas vezes eu posso estar em palestras, posso estar em eventos, posso estar em audiências na questão de redução do preço dos postes. Eu tenho participado de bastante audiências nesse assunto. E aí a equipe, quando fala comigo, ela avisa que é uma urgência, que está tendo uma fiscalização, e aí eu busco de imediato poder fazer o contato com o fiscal. Isso é importante porque é o seguinte, muitas vezes o provedor da internet, ele não se sente seguro para falar com o fiscal, né? Ele não tem, inclusive, o costume de ser fiscalizado pelo CREA. Então, no meu caso, eu participo, em média, de 3 a 5 fiscalizações toda semana. Eu acompanho. Então, é algo que eu já sinto que está ali dentro do algo comum. Então, é lógico que o objetivo é tirar o provedor dentro de uma apreensão, de uma preocupação. Muitas vezes, evitar que o provedor fale uma informação errada. Já aconteceu do provedor falar uma coisa errada que prejudicou ele. E eu perguntei até por que foi que ele falou aquilo ali. E ele disse que foi um nervosismo. Então, é uma segurança, porque você contrata um profissional e o esperado é que no momento desse o profissional esteja ali 100% disponível para poder estar acompanhando essa questão do CREA. Então, deixar isso bem reforçado, tá? As empresas que me têm como responsável técnico junto ao CREA já sabem, né? Porque todo cliente, inclusive, ele tem um grupo exclusivo, somente ele, comigo e a equipe de suporte. Então a gente dá um tratamento diferenciado, personalizado, para que cada grupo tenha, cada cliente tenha o seu grupo de WhatsApp exclusivo para atender a empresa dele. Sobre a fiscalização, cada estado ela tem um procedimento diferente. Por exemplo, cada Bahia, o CREA atualmente tem feito um checklist para verificar uma série de normas, inclusive, né? Se o provedor tem a norma a respeito de segurança, trabalho em altura, eletricidade. Então, muitas vezes, a gente pede que o fiscal ele deixe aquele checklist para ser preenchido depois. Não precisa preencher na hora. Até para que a gente possa estar verificando com o provedor o que é que ele tem e o que é que ele vai ter, até para que a gente possa trazer isso para o fiscal. Agora eu quero falar a respeito de outras empresas, né, que não tem ainda o Ulisses como o responsável técnico da CREA. E o que é que eu tenho visto em termos de problemas para essas empresas? A primeira, que eu considero assim, a mais escandalosa, é saber que ainda tem provedor de internet que contrata técnico para ser ressalvo técnico. Então, pessoal, isso aí é lamentável. É cada um, né? Eu penso que cada provedor é maior de idade, cada um sabe assim o risco, porque eu vejo que quem contrata técnico, o objetivo é achar que está economizando financeiramente. Seja porque conseguiu um técnico mais barato que um engenheiro, seja porque tem entre os funcionários pessoas com nível técnico, e aí botou o próprio funcionário para responder junto ao CFT, ao Conselho Federal de Técnicos, não é junto ao CREA, tá? Ou seja, porque às vezes o próprio dono do provedor, ele fez um curso técnico e ele colocou ele mesmo. E eu tenho visto, assim, não só o CREA já afirmando, eu já falei disso em outros momentos, afirmando que não aceita, de que não é legal, que é o exercício irregular da profissão, um técnico ser responsável por um provedor de internet. Porque uma coisa que eu acho que todo provedor sabe, primeiro, é que o serviço que a gente faz não é um serviço tão simples, tá? É um serviço, sim, de engenharia. Eu acredito que não deve ter um provedor no Brasil hoje que não concorde que o serviço de provedor é um serviço de engenharia. E segundo, tá? Existem serviços que o técnico não pode fazer. Por exemplo, projetos. Um técnico não pode assinar um projeto. Então o CREA ele tem afirmado, né, inclusive dito que
tem ações judiciais contra o próprio conselho de técnicos, né, que se for encontrado técnicos assumindo provedor da internet, o técnico ele vai responder pelo exercício ilegal e irregular da profissão, e o provedor é multado. Então, eu tenho visto multas as mais diversas: R$ 9.811, R$ 7.447. A mais barata que eu vi de multa foi R$ 2.812. É nessa hora que o provedor ele vê que a tentativa de economia que ele faz, né, virou prejuízo financeiro. Então, a pessoa colocar técnico ao invés de engenheiro, isso aí é apostar com a sorte. Apostar um dia, ser fiscalizado pelo CREA. Muitas vezes possa ser que um fiscal específico do CREA releve e possa ser que um outro que venha posterior realmente queira cumprir o que realmente é para ser cumprido e o provedor passar por todo um transtorno. A segunda situação que eu vejo também como grave é quando contrata um engenheiro e faz o chamado contrato de gaveta. Ou seja, ele faz um contrato que não é a realidade do provedor. Faz o contrato dizendo que o engenheiro trabalha X horas fixa na empresa, e isso não é verdade. Ou faz o contrato dizendo que o engenheiro recebe o salário mínimo da categoria, que é de 8 a 10 salários mínimos. E aí, quando chega o fiscal, o provedor ele fica ali tenso por saber que tem um documento falso. Então, no meu caso, por exemplo, o que sempre facilitou é que eu busco trazer 100% da verdade para o CREA. Então, quando o CREA ele vai fiscalizar o contrato nosso da maneira que é. Então, é um contrato que fala e que meu serviço é remoto, que eu não estou dentro do provedor, salvo se for preciso, e aí tem toda uma condição para poder ir ver o provedor fisicamente, que eu não tenho carga horária fixa, minha carga horária é livre, e que o provedor não me paga o piso salarial da categoria, né, que são valores, né, acertados entre as partes. Isso, inclusive, houve um tempo em que o CREA questionou, porque as outras engenharias, né, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, até a própria engenharia elétrica, que não está ligada para a internet, não tinham essa condição. E fui eu, a primeira pessoa a ir para a justiça para mostrar de que esse trabalho de provedor da internet, ele é novo, ele é bem antes da legislação, né, que é de 1967, e a outra 1989. E provedor da internet agora bem mais recente, né, a partir de 1997 que vieram os provedores, que foi regulamentado SCM em 2001. Então, isso aí eu tive todo um amparo legal, primeiro em liminar e segundo em processo judicial. Então, o CREA hoje, ele aceita, né, a condição que eu coloco no contrato, porque já existe uma determinação judicial de que eu presto um serviço, inclusive há mais de 20 anos, de maneira correta. O que acontece muitas vezes é que tem algumas situações em que o CREA, por deficiência própria, né, causa uma morosidade muito grande em liberar o registro. Mas quando tem fiscalização, é até mesmo uma oportunidade para que o nosso processo seja acelerado, porque o fiscal foi lá, verificou que realmente é como está no contrato e ele atesta isso. Então, pessoal, eu espero poder estar contribuindo, primeiro, em fortalecer para quem é meu cliente, né, que é um trabalho diferenciado, é um trabalho que quem me contrata, eu costumo dizer que está buscando segurança, não está buscando aventura, né, está buscando alguém que já tem um nome no mercado. Eu sou considerado um dos primeiros engenheiros no Brasil e o primeiro da Bahia a trabalhar com provedor da internet. E também alertar para as empresas que ainda não contrataram meu serviço, que façam contato, mas independente de me contratar como engenheiro ou não, mas que tenham esse alerta em especial em estar achando que técnico. Eu vejo que incomoda o mercado, eu incomodo outros consultores, porque tem gente querendo ganhar dinheiro oferecendo técnico. E eu, graças a Deus, né, eu até hoje aqui na minha carreira, todos os serviços que eu oferto sabendo que eu tenho uma segurança para oferecer para os meus clientes. Eu não faço aventuras. Então eu lamento muito quem está no mercado oferecendo técnicos, porque não tem como o técnico trazer a segurança para o provedor da internet. E jamais, né, imaginar que um técnico pode substituir um engenheiro. Então acho que no fundo, todo provedor da internet sabe disso. Mas tem uns que vão continuar optando em querer arriscar, em querer estar economizando, né, algum valor. E eu acho que até valor irrisório, pelo que eu já vi de diferença do que um técnico cobra. Tem técnicos até que cobram mais caro que o meu serviço. Mas mesmo assim, mesmo que fosse economia, eu não vejo essa economia ser uma economia que vale a pena se arriscar. Então, mesmo sabendo que tem alguns provedores que mesmo com esse conteúdo vai insistir em técnicos, mas eu espero que eu possa estar alertando
alguém para poder evitar cair nesse tipo de situação. Abraço, estou à disposição para auxiliar sempre que preciso.